Netflix, os streams, Max, enfim, todas fazem documentários, séries, minisséries, filmes de crimes. Às vezes se inspiram, às vezes em crimes reais. E agora, nos últimos dias, foi lançada a série Adolescência. E assim, foi lançada e ela já virou um estouro nas redes sociais. Tá sendo, acho que tá ainda a mais vista da Netflix? Tá. Final Em todos de semana os tava. países, assim. Todos os países? Nossa, tá no mundo inteiro. A mais E tá comentada, fazendo um mais vista. sucesso e a crítica tá comentando. Vi alguns vídeos no YouTube de críticos falando, cara, essa série é muito boa e ela pega mesmo. Eu não posso falar muito porque qualquer uma que eu vejo eu já amo. Mas assim, outras pessoas que não gostam de assistir documentários ou séries de crimes estão se apaixonando por essa série. Por mais que exista alguma crítica assim, em relação àquele episódio que ele fica... que são 40 minutos dele falando com a psicóloga, e aquele episódio que é 40 minutos que é o final, né? O pai, a mãe e a irmã. O que você atribui ao sucesso da série Adolescência, assim, um sucesso mundial dessa série? Eu acho que a série Adolescência, ela sai um pouco do padrão das séries criminais que estão sendo feitas ultimamente pelo fato de explorar não o crime em si, do que aconteceu, a morte da pessoa, e explorar a vítima, a história da vítima, a família da vítima, que é o que acontece nos casos. Eles procuram explorar o psicológico de tudo, então o foco da série é de tentar entender o porquê que aquele menino de 13 anos de idade deu 7 facadas numa garota da escola dele da mesma idade. Então, o que levou ele a fazer uma coisa de tamanha maldade e qual que é a estrutura familiar dele. Então, é toda essa questão mais psicológica, sabe? E mostra muito também como essa série é em plano sequência, ela não tem cortes, ela é gravada em uma tomada só, os episódios todos, assim, a maioria. É muito legal, a gente também entende um pouco da cabeça da polícia também investigando, né? Porque a gente vê aquele policial confuso, nem ele sabendo o que tem que fazer, ele não tá conseguindo entender as pessoas, as testemunhas que ele tá tentando interrogar, porque pra ele é muito em negação o que aquela criança fez. Então você também sente um pouco do emocional que aqueles policiais estão fazendo pra investigar, o que eles estão sentindo, o que eles estão tentando entender. E vem muito também da família também, né? Tem o último episódio, que é o episódio 4, é só focado na família. O episódio inteiro, 1h03, é só a família lá. E aí você vê que a família ela é estruturada, né? Porque a gente estava até conversando, né, gente, tipo, dessa questão nos crimes a família ser desestruturada e isso levar a criança a crescer e cometer um certo crime, porque tinha aquela visão ali, cresceu vendo o pai bater na mãe, ou, enfim, coisa de alcoólico, drogas, enfim. E a gente vê que não, nesse caso do Jamie, que é o personagem, a família dele é totalmente estruturada. É uma família amorosa, uma família cuidadosa, uma família que se preocupa. Questão de bullying, né? Exato. Eu acho que a série aborda essa questão do Muito bullying, também, que antigamente muito. não era muito levado a sério, né? Eu, quando estudei, a gente Exato. fazia um bullying pesado mesmo. E nunca, né, a gente debateu a fundo essa questão. E hoje a gente vê, né, um debate na série, nas redes, muito mais aprofundado com relação ao bullying que ele teria sofrido da menina. Não, total. E é de uma forma muito, muito discreta o bullying que ele sofre também dela, né? Só eles, o grupinho Muito deles discreto. é bem nichado. Que é o incel, né? O grupo dos porque incel. eles usam os emojis e só a galerinha ali da escola sabe o que significa cada emoji. Tanto que o policial não tava conseguindo entender o investigador. O filho dele teve que falar assim, pai, não é o que você está pensando. Esse emoji significa isso, esse é isso. Então, a vítima, né, ela estava zombando da vida sexual de uma criança de 13 anos, sendo que uma criança de 13 anos não é nem para ter uma vida sexual, né? E aí, você vai ser um virgão, você não vai transar com ninguém. E aqueles emojis significavam isso. E ele começou a ter um ódio das mulheres, né? Total, não. E o fato do policial demorar também pra acreditar que ele tinha tido uma visão errada dos comentários, assim. Porque ela comentou um coração marrom, tá. Então ela tinha uma relação boa com ele, eles eram amigos, ou eles tinham alguma relação amorosa, porque é o que a psicóloga também questiona muito ele, né, naquele episódio, tipo assim, vocês tinham algo, ela te rejeitava, o que acontecia? Porque o menino sempre se negava muito a falar exatamente o que era, né? Então, também tem muito dessa questão. Nem ele entendia que... Exato. Qual era o sentimento dele por ela. Era uma colega, mas ele nem queria que ela morresse, tanto que ele, quando ele descobre que ela morreu, ela morreu? E ele tem na cabeça dele também que... não, pensa se para os policiais foram difíceis de entender, imagina para uma criança de 13 anos entender que aquilo era um bullying, que aquelas pessoas estavam fazendo mal pra ele, que ela tava, tipo, provocando também, sabe? E pensa na cabeça dele, que ele tinha um psicológico abalado, dava pra perceber. Em tentar entender o que era incel e que ele não era adorado pelas garotas e que ele ia ser virgem pro resto da vida. Então, essa negação
vai criando uma raiva dentro da pessoa, né? Tanto que quando Que a você psicóloga acha? vai se despedir dele, Brunão, ele vira e fala assim, mas você não gostou de mim? Por que você não gostou de mim? Qual é o meu problema? A aprovação que ele precisava ser dela, aprovado assim. por mulheres, parece, né? Pelo menos uma, né? Ele precisava, porque a mãe dentro de casa, a irmã dele, não entendiam, nem estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, talvez ele já não tinha essa aprovação. Agora, com a psicóloga, como ela já estava entendendo a situação, ele precisava, não. Então, você gostou pelo menos um pouco de mim, ele fala assim, gritando. Que mostra aquele desespero mesmo que, não, eu sirvo pra ser adorado pelo menos por alguma mulher, sabe? Eu não tenho nenhum defeito. Mas. O que você, na sua visão, ô Maria, as pessoas, você que transita nesse universo aí dos crimes e tal, as pessoas se identificam mais através da arte, né, das séries, dos filmes, em crimes reais ou em histórias de ficção? Você vê uma adesão maior do público em qual dos segmentos? Realidade ou ficção? Olha, realidade eu vejo bastante. Realidade. Muitos crimes hoje, a maioria sai na mídia, né? E todo mundo hoje em dia tem acesso à mídia. Então, as pessoas que são, até os psicopatas, que têm uma grande tendência em cometer um ato criminoso e têm acesso a essas mídias, é um gatilho total pra fazer também, sabe? Até aqueles psicopatas que precisam de atenção, saber que estão famosos. Então, vai lá e mata alguém porque sabe que vai pra mídia e a cara vai ficar famosa. Então, tem toda essa necessidade, sabe? Eu acho que vai muito das mídias também. Mas tem muitos casos também que se inspiram em filmes, em séries, em assassinos mascarados, de filmes de terror. A galera se inspira também, é bizarro.